Senhor, Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração, Espírito Santo, que em nome de Jesus, que a simples mensagem possa ser gravada no nosso coração, para que a gente possa, ó Deus, colocar em prática aquilo que o Senhor tem expressado, aquilo que o Senhor expressou, aquilo que foi registrado nas Escrituras, ó Pai. Senhor, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém. Irmãos, eu tenho uma palavra no meu coração que eu queria compartilhar, que é um versículo do Sermão do Monte, né? E o capítulo 5 de Mateus, no versículo 6 e 7. O 7, por favor. Diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Na verdade, eu queria me prender a esse texto aqui, que Jesus ele disse: bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Eu tenho uma tradução que diz que felizes os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Eu queria, para mim, se a gente conseguisse gravar na nossa mente, no nosso coração, essa palavra, né, que nós lemos agora, e se a gente conseguisse, né, lembrar, né, primeiro, que o nosso Deus é um Deus rico em... Nosso Deus é um Deus rico em misericórdia. Se o nosso Deus é um Deus rico em misericórdia, logo, tal pai, tal filho. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que eu queria que, assim, é desejo do meu coração que a gente também tome para nós, é que não basta, irmãos, apenas saber. A gente precisa o quê? Praticar, colocar em prática aquilo que nos é dito pela palavra de Deus. E dentro desse contexto, né, do tema da mensagem, o caminho de misericórdia, colocar em prática a misericórdia. Amém? E uma outra coisa, que seria um outro tópico da mensagem, e aí eu já estou adiantando, porque com 20 minutos é difícil da gente... E o certo é pregar em 20 e 30 minutos, né? Dizem aí os estudiosos. Mas uma outra coisa é o benefício que nós temos por ser misericordiosos. Esse versículo que nós lemos do Sermão do Monte, ele disse que bem-aventurado os misericordiosos, pois eles alcançarão o quê? Então esse é um terceiro ponto. Então, irmãos, o primeiro, precisamos ser misericordiosos, como é o Pai, rico em misericórdia. O segundo, não basta apenas a gente saber, nós precisamos o quê? Colocar em prática. E terceiro, é que nós receberemos misericórdia sempre, seja do Senhor, ou seja, do nosso próximo, porque nós estamos colocando a misericórdia em prática. Amém? Esse texto, o Sermão do Monte, é um texto assim muito interessante. E assim, eu acredito que nesse texto se resume muitos preceitos
e vontade do Senhor para a nossa vida. Seria muito interessante que nós tivéssemos aqui um estudo mais profundo, né, desse texto, do Sermão do Monte, e que nós pudéssemos esmiuçar cada versículo desse, cada boa-aventurança, né, que Jesus ele fala aqui nesse texto. Jesus, antes de ele falar sobre esse sermão, né, Jesus ele sai, né, da tentação do deserto, né, depois de ter sido levado pelo Espírito de Deus até o deserto, ele ali é tentado, e diz a Bíblia que ele vai para a Galileia, e ali ele começa a percorrer a Galileia, e começa a proclamar as boas novas de conversão e de salvação. Até que, diz aqui, no versículo 23, capítulo 4, a seguir, percorrendo toda a Galileia, ele ensinava em suas sinagogas, proclamava a boa nova do reino e curava toda doença e enfermidade entre o povo. Sua fama se espalhou por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam e toda espécie de doença e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E grande multidão, diz a Bíblia, grande multidão os seguiam, vindas da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém e da Judéia e de além do Jordão. Jesus, quando ele começa a proclamar o Evangelho, e diz a palavra de Deus aqui, que ele ensina e começa a curar doentes e enfermos. O que acontece? A fama dele começa a ser percorrida por toda aquela cidade, e pelas cidades vizinhas. Então, uma grande multidão se junta. É aí que, antes disso, Jesus, ele pega, ali chama, convida Pedro, convida o seu irmão, que era André. Depois, ele encontra com Tiago e João, e para caminhar com eles, e a multidão seguindo. É dentro desse contexto, é dentro desse cenário, que Jesus ele começa a proferir o que a gente tem aqui como título desse texto, o Sermão do Monte. E dentro desse texto, dentro de tantas coisas preciosas que o Senhor ele fala aos seus discípulos, de forma mais particular, e à multidão, né, ele diz: bem-aventurado os misericordiosos, pois alcançarão o quê? Misericórdia. Irmãos, a misericórdia é a via que o nosso Deus utiliza para que a gente alcance a salvação. E é um ato que nós devemos, por causa disso, né, colocar em prática. A gente tem lá Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz o seguinte, Efésios, abre aí sua Bíblia rapidinho. Acho que a gente vai ter que dividir essa mensagem em duas. Ainda mais eu que falo devagar pra caramba. Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 4. Efésios 2, 1 a 4. O que eu falei? Que a misericórdia é a via que o nosso Deus, Pai,
utiliza para nos alcançar com salvação, e um ato a ser colocado em prática para que a gente possa também diminuir. Deus nos alcança com misericórdia e nós, como filhos dele, colocamos a misericórdia em ação para que a gente possa, de alguma forma, com compaixão, com misericórdia, diminuir o sofrimento do nosso irmão com a nossa ajuda. Amém? E olha só, Deus, ele nos alcança com a sua misericórdia, nos leva à salvação através do seu amor, da sua misericórdia. Efésios 2 diz o seguinte: e vós que estáveis mortos, deixa eu ler aqui, e vocês que estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais acostumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o princípio do poder do ar, e o espírito que agora está atuando, nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Versículo 4, todavia, Deus, que é o que, irmãos? Rico em? Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Irmãos, Deus, com a sua infinita misericórdia, rico em misericórdia, Ele nos transportou do império das trevas para a luz do Filho do seu amor, nos salvou, nos libertou. Tito 3, 1, 5. Esperar aqui que vai mais rápido. Queria esses dois textos ler com vocês. Tito 3, 1, 5. Bom, lembre-se todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. O próximo. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos o quê? Insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. O quarto, mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Existe uma versão que fala, né, sobre a misericórdia, né? Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua quê? Misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a misericórdia é a via que nos leva, né, à salvação de Deus, pela sua graça, pelo seu amor. E nós, como filhos de Deus, nós percebemos que a misericórdia é algo carente, muitas das vezes, no nosso meio. Misericórdia que representa compaixão. Deus, Ele se compadeceu de nós. Deus, Ele se compadeceu de você. Deus, Ele se compadeceu de mim. E por isso Ele nos amou. Por isso, né, Ele nos libertou. Por isso Ele nos trouxe para junto dEle. E nós, muitas das vezes, negligenciamos, como filhos de Deus, os atos de misericórdia. Né? No Mateus 5,16 diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Irmãos, obras de quê? De misericórdia. Tendo atitudes de misericórdia, o Senhor, as pessoas verão em nós a luz de Cristo, verão em nós a luz de Deus, amém? Então,
atos de misericórdia, nós conseguiremos, só conseguiremos, isso é um fato, nós só conseguiremos resplandecer a luz de Cristo se nós praticarmos aquilo que Ele nos deixou como preceito, e um caminho, e uma das ações são atos de misericórdia, são atos de compaixão. Se não, irmão, se nós não conseguimos, como filhos de Deus, como crentes, né, em Cristo, ter atos de misericórdia, olha, luz nenhuma conseguiremos, como que eu posso falar? Luz nenhuma a gente vai conseguir resplandecer, né? A gente não vai conseguir alumiar, a gente não vai conseguir iluminar nada, se a gente não tem atos de misericórdia, se a gente não ama, se a gente não tem atos de caridade. Tantas pessoas têm tanta crise com caridade, porque utiliza o versículo de que nós somos salvos pela graça de Deus, e não é por obras. Mas aí Tiago ele fala, ele diz que sem obras, a nossa fé ela é o quê? Ela é morta. Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança, está lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26 e 27, Ele nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Portanto, o sentimento de fome, de justiça e de misericórdia precisa fazer parte da nossa vida, amém? Precisa fazer parte da nossa vida. Assim como a misericórdia é uma referência em Deus, devemos, como filhos dele, lutarmos para que a gente também viva dessa forma. Senão, não somos filhos de Deus. Senão, não somos filhos da luz. Somos filhos de qualquer coisa, menos de Deus, se nós não temos misericórdia. Esse é um ponto, misericórdia. Vamos fazer um desafio aqui, de repente, pastor, para cada diácono pregar sobre um ponto do Sermão do Monte. Misericórdia. Não conseguiremos resplandecer, não conseguiremos deixar a fragrância de Cristo, perfumar, se não tivermos atos de misericórdia. O nosso modelo é Cristo, Ele que representa o Pai em toda a sua grandeza de amor, de justiça e de misericórdia. Muito interessante, nós temos aqui Mateus no capítulo 9, 35, abre lá rapidinho. Mateus capítulo 9, 35 e 36. 9, 35 e 36. Jesus percorria todas as cidades e aldeias e ali ensinava nas suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando toda doença e toda enfermidade. Vendo as multidões, tomou-se de compaixão por elas, porque estavam exaustas e prostradas como ovelhas sem pastor. No versículo 36, eu estou aqui numa outra versão, diz o seguinte: Jesus vendo as multidões, tomou-se de compaixão por elas, porque estavam exaustas e prostradas como ovelhas. Misericórdia, compaixão. Olha, eu vou terminar, infelizmente, estava aqui, assim, o tempo passou e não vou conseguir concluir a mensagem, porque a gente precisa cumprir um horário.
Mas, de todo o coração, irmãos, eu queria, assim, que a gente gravasse isso no nosso coração, né, que precisamos ser misericordiosos e compassivos. Os músicos, se quiserem, pode subir aqui, a gente vai orar, quero fazer uma oração. Jesus, quando ele viu a multidão, ele se compadeceu. Jesus, quando ele multiplicou os pães para matar a fome daquela multidão, diz a palavra de Deus que ele foi tomado de compaixão. Jesus, quando ele curava, ele se compadecia. Irmãos, muitas das vezes, nós vivemos um momento onde o Evangelho tem sido mais valorizado, o poder do que a misericórdia, do que a compaixão. Então, assim, para a gente refletir, que tudo aquilo que nós fizermos, às vezes a gente ora, e aí os líderes, né, das igrejas oram, o irmão do culto do lar ora, nós aqui oramos por uma outra pessoa, preocupados em manifestar poder. E muitas das vezes a gente não está preocupado, a gente está preocupado em ter a resposta da oração para que o poder seja manifesto e que a gente fique bem na fita. Mas muitas das vezes a gente não é movido pela compaixão, a gente não é movido pela misericórdia. Jesus, por todo lugar que Jesus passava, ele curava, ele libertava. Mas antes da manifestação do poder, Jesus, ele se compadecia daquela pessoa. Ele se compadecia do sofrimento daquela pessoa. Ele se compadecia da fome. Ele não multiplicou o pão simplesmente para demonstrar poder e dizer: eu sou o Filho de Deus, eu posso tudo, eu sou o Messias que estava para vir, que os judeus tanto esperavam. Jesus, ele se compadecia, ele sofria a dor do oprimido, do cativo, ele sofria a dor de quem tinha fome, de quem tinha sede. Os discípulos falaram: Senhor, dispensa esse povo, já está tarde, dispensa essa multidão. Mas ele não dispensou não. Ele, movido de compaixão, ele virou e falou assim: quantos pães a gente tem aí, quantos peixes? Irmãos, a gente tem várias passagens na Bíblia que são assim fantásticas, que é assim, poder puro. Mas, irmãos, o Evangelho, né, diz lá Paulo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos que creem. Você é salvo pelo poder de Deus, eu sou salvo pelo poder de Deus. Amém? Milagre, eu creio num Deus assim poderoso, que no toque, apenas no tocar, apenas numa palavra, ele pode sarar sua ferida, ele te liberta, ele transforma a situação que impossível para um homem, ele transforma. Amém? Mas olha, eu queria chamar a nossa atenção, né, e é isso que eu peço a Deus, para que Deus fale comigo, Deus fale contigo, para que a gente possa estar mais atento a essa questão.
que às vezes está nas entrelinhas do texto bíblico, que nós temos a tendência só a olhar para o sobrenatural, para o fenômeno, porque nos chama a atenção, mas a gente não tem a coragem de se compadecer daquele que está passando fome, do nosso lado. Já paramos para pensar que às vezes tem um parente nosso que está passando alguma necessidade? O que a gente tem feito? Quando eu passo por um mendigo na rua, será que meu coração dói? Ou a gente fala assim, é mais um. Irmãos, o Sermão do Monte é maravilhoso. O Sermão do Monte não tem nada de extraordinário. E quando Jesus ele fala ali no Sermão do Monte, depois você lê em casa, ele chama os discípulos para pertinho dele, porque essa palavra do Sermão do Monte não é para a multidão, é para os discípulos. Porque depois você vê logo no texto, que o texto continua no Sermão do Monte mesmo, dizendo o seguinte: vós sois sal e luz desse mundo. Vós sois sal e luz desse mundo. Sabe como a gente vai saborear esse mundo? Transformando a vida de alguém, se compadecendo de alguém, tendo misericórdia de alguém. A gente transforma a vida da pessoa, porque ela vai ver a luz de Cristo em você. O que aquele cara, o que aquela mulher tem de tão diferente? Que todo mundo passou por mim. A parábola do bom samaritano, todo mundo passou por mim, inclusive muitas pessoas, muitos líderes, passou por mim, não deu atenção à minha dor, não deu atenção à minha ferida. Vamos orar, irmão, fica de pé, vamos ficar de pé. Senhor, Pai, quem fala é o Senhor, é o Espírito Santo. Ó Deus, com toda a minha vida, com todo o coração, Pai, não queremos, ó Pai, estar aqui para falar somente por falar, mas queremos que a nossa vida seja transformada, mas transformada mesmo, Senhor, nesse sentido. Não queremos somente visar o poder, mas queremos, Senhor, ser mais cristãos. É isso, Pai, queremos ser mais crente em Cristo. Queremos nos compadecer do oprimido, do cativo, queremos nos compadecer daquele que tem fome, daquele que tem sede. Talvez, Senhor, não conseguiremos mudar todas as pessoas, não conseguiremos ajudar tanta gente, como o Senhor alimentou uma multidão, mas, Senhor, que o Senhor desperte no nosso coração, então, a capacidade de ajudar uma pessoa apenas, e caminhar com aquela pessoa, com a dor, com o sofrimento daquela pessoa, até aquela pessoa ser sarada, ser restabelecida. Se a gente não pode matar a fome de uma multidão, que a gente mate a fome de uma pessoa, e a gente caminhe com essa pessoa, até aquela pessoa ter condições de se autossustentar. Senhor, se a gente não, se a pessoa que nós conhecemos não está doente, Pai, que a gente caminhe com essa pessoa, a gente ore a cura, enquanto ela não é curada, que a gente trate das feridas dela, que a gente levante, que a gente erga,
Que a gente dê atenção àquele irmão desanimado, aquele irmão humilde que muitas das vezes passa por nós desapercebido. Espírito Santo, fala conosco. Queremos colocar em prática a tua palavra. E a tua palavra diz, Senhor, que precisamos ser misericordiosos e compassivos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é aquele que transforma a nossa vida. Te damos graça. Senhor, leva-nos em paz até a nossa casa. Nos guarda, nos livra de todo mal. E que nós saiamos dessa porta, ó Deus, pensativos, refletindo, e que nós sejamos capazes de ajudar uma pessoa que seja, estender as nossas mãos, e que isso possa, Senhor, ser um testemunho vivo do teu poder transformador na nossa vida. Leva-nos em paz, e que o Senhor nos guarde, que o teu amor, que a tua graça seja sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Nos dá um final de semana abençoado, em nome de Jesus, amém. Irmão, vai em paz, Deus abençoe.